Olá, estamos aqui em mais um episódio do BBcast Direito ao Ponto. Esse mês, especificamente de agosto, nós vamos fazer uma edição especial. Por que uma edição especial? Nós temos aqui como convidado o advogado Cláudio Borges, foi meu professor na faculdade, meu sócio hoje aqui no escritório Borges e Bittencourt Advocacia. Por que uma edição especial? Porque nós falaremos sobre a história da Borges e Bittencourt Advocacia. Um escritório que tem 33 anos de existência. E neste mês de agosto, completa esses 33 anos. Por que uma edição especial agora no mês de agosto? Porque nesse mês de agosto, além de nós comemorarmos o Dia do Advogado, nós também comemoramos 33 anos de Borges e Bittencourt Advocacia. Por isso que nós temos o Cláudio aqui na mesa, para que a gente conte um pouquinho dessa história, de como começou, de todas essas histórias que a gente tem e conta e ri e adora contar nas festas do escritório para os clientes ou no corredor com os advogados. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado. Eu gosto de contar essas histórias nas festas porque o clima está mais leve, né? Mas que uma mesa de podcast. Mas vamos ver o que sai. Para vocês terem uma ideia de como eu pretendo contar a história, eu vou contar uma outra história. A história de uma reunião com um cliente em que o Juarez estava atendendo, a gente trabalhava na mesma sala, ele numa ponta, eu na outra. De frente, assim como nós estamos hoje. A gente via o outro atendendo e o que o cara falava. Então, o Juarez estava lá atendendo um cara que era de um hospital da região e tinha um problema lá, que ele tinha isenção tributária, os caras não estavam dando, tal. E aí o cara começou a contar e o Juarez disse assim, não, eu preciso que o senhor me conte desde o começo. Aí o cara começou. Aí, em 1962... E nisso eu saí, porque eu tinha uma audiência, me despedi e tal, fui para o fórum, uma audiência com 6 testemunhas, levou 2, 3 horas, voltei para o escritório, quando eu abro a porta da sala, tá o cara contando assim, aí em 85, o Juarez estava de lado, assim, olhando para o céu, e dizendo assim, pelo amor de Deus, por que eu pedi isso? Então, já que vocês pediram para contar a história, eu vou contar a história desde o comecinho. Tá bom. Em 1992... Em 1980... Ai, meu Deus. Em 1980, eu fui para Brasília e tinha um tio meu, que eu era fã dele, era meu ídolo, e ele estava fazendo judô. E aí eu disse, como é que é? Aí ele me botou um kimono e tal. Eu assim, meu Deus, dá soco, não dá soco e tal. E ele, pega o kimono para ti. Vai, quando chegar lá na tua terra, vai fazer judô. E eu cheguei com 10 anos e enchi o saco lá de casa até me botarem no judô. Entrei no judô, no infantil, né, 10 anos. E depois do infantil, que acabava lá às 6h30, 7 horas, não sei, entrava a turma adulta. E na turma adulta estava o Juarez. E aí eu treinei lá pelas tantas, eu era o menino mais forte ou o melhor dos mais novos, das crianças. Só para contextualizar quem está assistindo, Bittencourt. Juarez, meu sócio. Juarez, meu sócio, ele treinando na turma dos adultos, porque ele devia ter uns 14, e eu na turma das crianças com 10. Passado algum tempo, eu era o mais forte ou o melhor das crianças. E aí ele dizia, aí o sensei, o professor, disse, olha, Cláudio, tu treina com as crianças, mas tu pode ficar um pouquinho no treino dos adultos. E aí eu ficava. E o Juarez, provalecido, ele entrava no tatame. Está mais aqui para se defender. Tem um monte de gente para testemunha. O Juarez, provalecido, entrava no tatame, me olhava e dizia, vem, e pau, batia. E aí ele gostou tanto que ele começou a chegar no horário das crianças, para me bater desde o horário das crianças até o horário do adulto.
E a nossa amizade surge. Vê que amizade, eu sou um pouco masoquista, né? Porque eu gostava de apanhar. E aí a gente acabou ficando amigo, e aí depois, dali, a gente se tornou amigo social, assim, de sair junto e tal. Mas sempre nisso. Aí um dia eu encontrei ele em Floripa, ele fazia direito. Vamos lá em casa que eu quero te mostrar. Tem uma coleção Carvalho de Mendonça, está ali na biblioteca até hoje. Cláudio, esse livro aqui, ó, tu tá vendo, 300 páginas, é só para falar de 2 artigos. Eu assim, meu Deus, nós estamos fodidos com isso aqui. Como é que nós vamos saber isso tudo? E aí eu acabei fazendo direito, ele em Floripa, eu em São Leopoldo, nos encontrávamos umas poucas vezes. Teve um episódio quando eu ainda estava aqui, ele foi para Floripa, estava na metade do curso, mais ou menos, e eu aqui treinando forte. Na época, era da seleção catarinense. Aí eu estava na faixa marrom, a dele era roxa, uma antes. E aí ele chegou, e eu estava fortão, treinando, assim, bastante, era alta performance. Aí ele chegou com o kimoninho dele, faixinha roxa, tal. A última vez que ele tinha entrado no tatame, ele tinha me socado. Aí ele botou o kimono e apontou o dedinho, como sempre fazia para mim, assim, beleza, bora, vamos. Joguei ele fora do tatame. Pá! Aí ele disse, é um provalecido, né? Aí tirou o kimono e foi embora bravo. Mas bravo, assim, modo de dizer, né? Não afetou em nada a nossa amizade. Meu pai, Cláudio, encontrei com o Juarez, falou isso, falei aquilo e tal. E aí eu estava chegou o final do ano, eu tinha férias. Aí assim, eu vou lá no escritório. Cláudio, vem aqui me ajudar. E aí eu fui e estagiei com o Juarez, ali em janeiro e fevereiro. Aí chegou o final de fevereiro, ele disse assim, Cláudio, tu não quer ser meu sócio? E eu assim, porque a minha cabeça estava toda em Porto Alegre. Aí eu assim, porra, cara, vamos rachar meio a meio, cara. O que entrar, a gente racha meio a meio. Mas teve um episódio ali que que foi determinante para eu escolher. Eu estava morando há 1 ano num prédio, na Rua das Flores, em Porto Alegre. Embaixo tinha uma pizzaria. 2, 3 vezes por semana eu descia na pizzaria, pegava uma fatia, 2 fatias de pizza, às vezes comia lá, às vezes subia para o apartamento. E nunca ninguém conversou comigo. Nunca ninguém disse oi, puxou papo, tal, nada. Aí, quando eu chego aqui em Tubarão, no primeiro dia, eu desço, o escritório era ali na entrada daquela ponte ali no centro. Hoje é a ponte que sai do centro. A ponte que sai do centro, e bem aqui na esquina. E tinha um barzinho de café, cachaça, suco. Aí eu desci no barzinho, eu pedi um pastel, pedi um suco no meio da manhã, e aí o cara, para mim, assim, na hora de pagar a conta, doutor, quando tu é chamado de doutor com 21 anos, tu te sente no céu, né? Doutor, se o senhor quiser abrir uma cadernetinha aqui e só pagar final do mês, fica à vontade, tá? Eu assim, o quê? Lá em Porto Alegre, os caras, eu tô lá 1 ano comendo pizza, os caras não me dão nem oi, e aqui os caras me tratam assim, eu vou vir para cá. Aqui, perto do pai, perto da família, tal, não sei o quê, interior, tudo mais fácil. Eu tinha recém-formado, 21 anos. E aí, eu assim, Juarez, é que eu tô numa... Então, vamos fazer. Só que eu tô na metade de uma pós-graduação, isso era começo de 91, final de 90. Eu estou no meio de uma pós-graduação de 1 ano, quer dizer, eu tenho mais um semestre,
que eu ia fazer junto com o mestrado. E aí eu tenho esse semestre aí que eu tenho aulas quintas, sextas e sábados em Porto Alegre. Se der para ti, assim, beleza. E aí, durante esse semestre, que foi de março de 91 a agosto de 91, nós já éramos sócios, só que eu não me sentia digno de receber nada, porque no meio da semana eu ia para Porto Alegre, ficava lá e só voltava segunda. E aí, por isso que nós consideramos como data de fundação 1º de agosto de 92, que foi quando eu parei de ir a Porto Alegre, peguei lá meu título lá da pós-graduação, e aí começamos full-time ali no escritório. E foi assim, tá, e como nós vamos fazer isso? Não sei por quê. Talvez em razão de meu pai ser médico e eu ter visto isso a vida inteira, que a medicina é segmentada, né? As especialidades. É especializada. Eu acho que, aliás, essa seria a solução para o direito para o futuro, porque nós somos 2 milhões de advogados. Talvez a especialização obrigatória fosse a saída para viabilizar a profissão, ainda mais agora com o ChatGPT ou com a inteligência artificial, mas daí eu já desviei. Eu não sei o que eu estou falando. Aí, quando vocês foram organizar, como fazer? Como organizaremos a estrutura? Aí eu sugeri, vamos dividir as matérias, Juarez? Aí ele, vamos. O pai dele era contador. Aí ele assim, eu gosto mais de tributário. Se eu gosto de tributário, eu já faço o direito público ali, que é a relação com o Estado, né? Estado, lei, esse governo federal, municipal, estadual. Eu faço o Estado, eu faço o direito público e eu faço o direito privado. E eu, Cláudio, faço o direito privado menos trabalhista. Porque tu é filho de contador, tu já sabe mais ou menos. Eu não sei nada. Nada. Como até hoje, eu não sei nada. Aí nós dividimos assim as áreas. Então, um era direito público ou direito privado. Lá pelas tantas, o negócio começou a andar, e aí nós precisávamos... Estava sobrecarregado para ele, e aí a gente resolveu chamar o primeiro advogado associado. Que ano nós estamos falando? Nós estamos falando de 94. 2 anos depois. 2 anos depois, que era um cara que fazia só trabalhista. Eita. Era um cara que Vocês estavam, então, criando mais uma especialidade nessa organização tirando do Juarez, porque ele disse... Ele fazia trabalhista também. Demanda muita audiência, muito tempo de... Na época era junta, né? Junta do trabalho, porque olha a barbaridade que era. Além do juiz de verdade, tinham 2 juízes classistas. O juiz da classe dos empregadores e o juiz da classe de empregados, que eles sentavam lá como enfeites, porque eles teoricamente tinham que julgar, mas não julgavam nada, porque um dizia uma coisa, o outro, e o juiz que dava. E aí isso foi extinto, sei lá, uns 20 anos atrás. Então tinha muita audiência para ele, e a gente chamou um colega que fez o direito do trabalho. Aí ele fazia só trabalhista. E aí o escritório foi crescendo. E aí, isso tudo no centro ainda? No centro. Nós mudamos para cá, eu não lembro. Aí, tá, no centro. Depois nós viemos para uma casa alugada aqui na Vila Moema. Ajeitamos como dava ali, e naquele momento nós já estávamos com 2 associados, Juarez, eu, mais 2 associados e uns 4 estagiários. E isso foi crescendo, até o ponto que surgiu o advogado demais.
Surgiu o advogado, tu balançava uma árvore e caíam 2, um não sabia escrever o nome. Aí a gente viu, isso o Juarez já tinha falecido. Isso é recente, aí, sei lá, 7, 8, 10 anos. E aí, o que a gente tinha lá atrás, que chegou a ter 50 pessoas trabalhando aqui, a gente pensou, não é mais esse o caminho. não é, mas se tá todo mundo indo... E aí eu já estava aqui também há muito tempo, né? Sim. Se tá todo mundo indo para lá, isso é regra de natural, é regra de natureza. Se tá Procurar todo o mundo Oceano indo Azul. para lá, tu tem que ir para lá. É o Oceano Azul. E aí tá todo mundo montando escritório grande. E é um caminho, criar um escritório grande é um caminho muito difícil de voltar. Tu sabe, eu Nós sei. vivemos isso, né? Porque um escritório grande recebe processo, e um processo não dura um ano. O processo leva 10 anos. Hoje não mais 10 anos, né? Mas ele ainda tem pelo menos 5 anos para finalizar em todas as E aí instâncias. o advogado que recebeu a comissão para começar aquele processo já saiu, já casou, já foi embora, ou como acontece muito, já se reproduziu, quer dizer, engravidou e vai cuidar do filho, e aí o processo fica lá, o cara que recebe já não recebe, já está recebendo sem receber nada, sem faturar nada, porque foi o outro que recebeu. Quer dizer, para te desmontar essa máquina depois, nossa, é muito trabalho. E aí, como está todo mundo, ou uma boa parte dos nossos colegas estão se reunindo e formando escritórios grandes, e a gente já viu isso acontecer. A gente já viveu isso. A gente sabe o que é isso, né? E quão difícil é, porque tu perde o controle. Não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que nós indenizamos os clientes. Hoje a gente tem seguro, né? Mas nós tiramos o dinheiro do bolso. E por mais que hoje os processos sejam outros, né? Hoje a gente tem inteligência artificial, enfim, muita coisa mudou ao longo desses 30 anos. Ainda assim, nós optamos por não mais, porque por mais que a gente use a inteligência artificial, ainda assim alguém precisa controlá-la, né? Alguém precisa dar o comando. Por isso que nós optamos por entregar algo além. Porque quando a gente chegou nesse momento de escritório tão vultoso, nós não entregávamos o que a gente consegue entregar hoje. Então, a gente acabou olhando para o que nós formamos ao longo de todos esses anos e escolhendo mudar o caminho para que o cliente também recebesse outra coisa, né? Tivesse outra entrega. Eu acho que a comparação é válida. Tu pega um médico particular que cobra, sei lá, R$1.000 a consulta e vai fazer uma consulta com ele. O cara vai te fazer uma consulta de 45 minutos, 1 hora, vai fazer uma anamnese completa, e tu vai num médico que não precisa ser de SUS, tu vai num médico de clínica de grande volume. O cara não te atende 15 minutos. Tu tens tempo para gastar com aquele cliente. Vai custar mais caro? Vai custar mais caro. Mas, pelo menos... Qual o resultado que está recebendo, né? Mas a gente vai entregar o vale quanto pesa, né? A gente vai entregar algo de melhor qualidade do que na época lá, que a gente não sabia nem o que as pessoas estavam fazendo. E era humanamente impossível fazer isso. A gente ainda usa muita coisa que vocês construíram ao longo de todos esses anos, quanto à estrutura, quanto, assim, dividir isso por núcleos, né? Por ter os especialistas em cada área do direito, mas a forma como isso chega para o cliente, a tratativa com o cliente, isso foi completamente modificado, né? Porque o escritório foi, sim, ao longo de todos esses anos, tomando um tamanho que
Que, como tu mencionou, chegou uma hora que foi... Aqui para o interior nós éramos, acho que os maiores. Acho que a gente saiu numa. Nós somos o 5º do estado. A gente saiu numa lista aí, sei lá, nacional de qualquer coisa. Só que isso deixou cicatrizes aqui na minha alma, porque ontem mesmo vieram duas colegas. Ontem vieram duas colegas aqui com um processo assim que começou no ano 2000. E estava em jogo a propriedade onde a família dela mora e trabalha, um negócio de 4 milhões de reais. E aí ela estava descontente com outro colega, achando que ele não fez o que deveria fazer. E aí ela chegou e disse, pega. E eu disse, não pego. Não pego porque, assim, hoje, na minha fase, eu não consigo essa ação, eu teria que cuidar, pegar e levar para casa e embalar, pelo cuidado que ela tem que ter. E eu, hoje, não tenho condições de cuidar dela como um filho, como deve ser cuidado. Então, eu não pego essa ação. E te recomendo que isso, enfim. Esse norte. Porque hoje eu pela forma que eu adotei para a minha vida depois da pandemia, eu não trabalho mais sozinho, eu trabalho sempre a 4 mãos com alguém. E aquele processo tinha que ser sozinho. Eu tenho que cuidar dele para olhar. Então, eu não peguei. É assim que eu acho que nós... Esse é o ideal de lidarmos com a nossa estrutura hoje. É embalar, pegar o processo como filho. Né? E antes não era assim. Em escritório grande, não é assim. Mas não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Obrigada, Cláudio, por dividir um pouquinho dessa história que faz parte da minha história, né? Sim, eu comecei a advogar aqui no escritório, estou há 20 anos. A minha história como advogada foi construída aqui. Não, então vamos interromper, que eu tenho uma história para contar. Ai, que medo. É da tua formação. A gente tinha uma filial, nós éramos noivos, eu acho, namorados, noivos, casados, não sei lá. Eu trabalhava em Laguna. Eu estagiava com o Renato em Laguna. Tu estudava e estagiava em Laguna com o Dr. Renato Brade, que está lá até hoje, gente boníssima. E aí, um dia, a advogada que fundou nossa filial de Braço do Norte, hoje filiais não tem mais razão de ser, porque estamos depois aqui. Da pandemia. Mas, na época, a advogada que fundou a filial, ela saiu, aí conseguimos achar outra para substituir, ela arranjou um namorido, e foi embora para São Paulo, assim, sem aviso prévio, 2 semanas antes. E aí o Juarez me liga e diz, Cláudio, estamos sem ninguém lá, o que vamos fazer? Aí eu olho uma loira sentada no sofá, eu assim, tu não tem OAB? Foi assim mesmo. E eu caí de paraquedas na filial. Mas o detalhe é que a complexidade dos processos, porque a gente advoga empresarial, talvez ninguém tenha dito isso ainda, mas a gente advoga no empresarial. E a complexidade dos processos que tramitam em Braço do Norte, não sou eu quem diz, são os juízes que passam por lá que dizem, é completamente diferente dos processos aqui de Tubarão. Lá, aqui nós temos comércio, lá é indústria. Então, lá tem direito internacional, contratos internacionais,
acordos de sócios, coisa que a gente está começando a ver aqui agora, né? Formações societárias, planejamento, né? Societário. E aí lá é muito diferente. E aí a gente pega a loira que nunca advogou, que nunca tinha advogado, foi e joga lá para gerenciar a filial, para gerenciar a filial e ser clínica geral, porque fazia desde ambiental até acidente de trânsito. Porque a gente tinha organização aqui com a matriz, então algumas matérias a gente não fazia lá, executivo fiscal, enfim. Mas os atendimentos, a mesa de reunião, e eu olho para trás e eu sou muito orgulhosa de tudo isso, porque participar das mesas de reunião com aqueles empresários, com aquele nível, né? Com aquela complexidade de todas as áreas, era trabalhista, era ambiental, eu me tornei quem sou hoje em razão de tu teres olhado para aquela pessoa e teres dito assim, tu não tem OAB, né? Porque, por mais que a gente tenha, e só fazendo parênteses, te interrompendo um pouquinho na história, por mais que a gente tenha os advogados especialistas em cada núcleo aqui que vão atender o cliente, que davam suporte lá. Mas a cara que tava a tapa era de quem estava na filial. E tu precisava sentar e fazer acontecer, e fazer a panela ferver, né? E pessoal, quando eu digo complexidade dos processos, acompanhado disso, vem a preparação dos empresários. Os empresários perguntam para te testar, na maioria das vezes, porque eles já sabem a resposta. Eles já leram lá, já consultaram outro escritório de São Paulo, do Rio. Então, não é um empresário de esquina que está sendo atendido lá, em Braço do Norte. Como até hoje, eles sabem lidar. São engenheiros, contadores que largaram a profissão de origem e estão empreendendo já há décadas. Então, isso aí é prova de fogo. E aí ela foi forjada no fogo. Foi. É verdade. E tenho muito orgulho disso, de toda essa história, de ter participado, de terem me oportunizado construir isso tudo lá. Eu comecei, agora falando um pouquinho de mim, porque durante toda a faculdade, eu, na verdade, iniciei, prestei vestibular na universidade, porque eu queria ser promotora de justiça. Então, a faculdade inteira, eu me especializei e estudei vorazmente o direito penal, né? A base, enfim. Tanto que, quando eu formei, eu mudei para Florianópolis, porque eu fui fazer escola do Ministério Público, porque eu queria prestar concurso. E, para isso, eu estudava. Estudava outras matérias, mas a base do Ministério Público era direito de família, direito penal, enfim. E quando eu topei o desafio de assumir Braço do Norte, eu brinco, porque eu dizia, todos os meus dias de estudo enlouquecedores, eu pulava o direito das obrigações, né? Que depois, quando eu fui advogar em Braço do Norte, meu Deus, eu preciso sentar e estudar direito das obrigações, porque isso não caía no concurso de Ministério Público. E, apesar de especialista no direito penal, que é uma matéria que eu sou completamente apaixonada, assim, a vida me fez amar o direito societário e aprender, e ao longo desses 20 anos aprendi muito tudo, assim, graças a Borges e Bittencourt. E hoje eu me considero uma advogada empresarial por isso, mesmo que lá atrás o meu norte tenha sido outro. Ao longo dessa trajetória, eu acabei tomando um outro lugar. E nada foi em vão, porque lá no começo não existia penal empresarial. Os caras queriam cobrar a conta do empresário, mas nem
nem se falava em crime empresarial. Hoje em dia, os caras, eles entram com a cobrança do tributo, para falar uma linguagem comum, e também processam o cara penalmente. Eles querem botar o cara na cadeia também, né? Então, pouco se falava. Nem se falava. Tanto que muito hoje a gente encontra, mas a tua área que tu estudou, que tu querias, é o direito criminal, como se criminal fosse furto, tráfico, né? E é infinitamente além disso. Tu mata uma tartaruga aí andando pelo interior, Deus o livre. Tu vem com, agora para falar de casos reais, tu vem com alguns quilos de um peixe dentro de um barco que não poderia estar ali, meu Deus do céu, cara. Parece que tu estás acabando com o mundo. E aí o escritório, até em razão do teu momento ali de professor universitário em contratos, e o escritório sempre muito presente, muito forte nessa produção, eu acabei não só aprendendo aqui o direito contratual, mas numa filial que exigia contratos complexos. Contratos complexos. E eu me lembro de tu falares, Giza, quem monta esses contratos faz qualquer coisa, contratualmente falando, né? Porque lá realmente exigia muito dos advogados. Braço do Norte é outra história. É outra história, assim. É um mundo à parte nos processos empresariais em relação aqui à região. Talvez Criciúma tenha algo parecido. Tubarão, definitivamente, não tem. Não tem, é verdade. Obrigada. Eu quem agradeço. Obrigada por dividir um pouquinho dessa história, da qual eu faço parte. E você que nos assistiu, você encontrará cortes dessa conversa nas nossas redes sociais e ela também estará na íntegra disponível no nosso canal do YouTube e na sua plataforma de streaming preferida. Obrigada, até o próximo.